Aliás, lá é uma espécie de tradição. Eles comemoram disparando tiro de fuzil, metralhadora. Aí deu ruim, ó. Povo dança nas ruas para celebrar a queda da ditadura na Síria. Líder rebelde pede para comemorar sem tiros, após morte por disparo de metralhadora. Socorro, Sampaio. Amadeu, as imagens que a gente vê hoje da Síria são de um país em euforia, um país que celebra, que comemora, que vibra a liberdade. As imagens que a gente vê aí são de milhares de pessoas, de cidades grandes, de cidades pequenas, que foram às ruas justamente celebrar a queda do regime Assad. A gente vê homens, mulheres, muitas crianças, idosos, muitos jovens felizes. Eles dizem que respiram liberdade. Algumas pessoas que deram entrevistas para as agências de notícias disseram é como se o ar tivesse voltado aos nossos pulmões. Então, hoje foi uma sexta-feira, a primeira sexta-feira, que é o dia de orações dos muçulmanos, a primeira sexta-feira após a queda do regime, então foi esse dia de celebrar. A gente tem imagens aí de um comerciante da capital Damasco, que ele disse que hoje a primeira coisa que ele foi fazer foi pintar a porta do comércio dele. E por que essa necessidade de pintar isso? E ele escolheu a cor branca. É porque, pelo menos em Damasco, na capital, o governo Assad havia obrigado que quem tivesse comércio, todos os comércios deveriam pintar a porta com a bandeira da Síria. Então ele disse que a primeira coisa que ele quis fazer hoje foi tirar aquela bandeira da Síria. Já estão usando outra bandeira, né, a bandeira da oposição, que eles chamam a bandeira da liberdade, para usar essa cor branca. A mesquita, a gente também tem imagens aí especificamente da capital, a maior mesquita da cidade, a mesquita dos Omíadas em Damasco, uma multidão se reuniu na mesquita para as orações da sexta-feira. Tinha tanta gente na mesquita que milhares de pessoas tiveram que ficar do lado de fora, elas não conseguiram lugar para orar dentro do templo. O primeiro-ministro interino, que é o primeiro-ministro dessa transição, Mohamed al-Bashir, discursou para a multidão durante essas orações, e o líder do grupo que tomou o poder, que derrubou o governo Assad, o grupo HTS, que agora, antes ele chamava Abu Mohammed, agora ele quer ser chamado de Ahmed al-Sahara, foi ele quem convocou esse grande dia de manifestação, essa sexta-feira de manifestações, mas ele frisou que era para que as pessoas celebrem, expressem alegria, e ele frisou, sem balas e sem assustar as pessoas. Isso porque ontem, em uma cidade importante da Síria, a cidade de Raqqa, já durante essas celebrações ontem à noite, uma pessoa disparou acidentalmente uma metralhadora. Isso gerou uma confusão que levou a uma briga, e no meio dessa briga, um segurança disparou um tiro que matou uma pessoa e teria deixado 15 pessoas feridas. Então foi essa o apelo do líder. Bem, a ONU até agora está contente com esse grupo, né? Esse grupo aí que tomou o poder na Síria. A ONU disse hoje que o grupo que tomou o poder está enviando sinais promissores. Isso foi a agência da ONU para os refugiados. Eles disseram, o diretor da agência para a Síria disse que o grupo pediu que a agência de refugiados da ONU permaneça no país, permaneça na Síria, porque isso é muito importante para eles. Os líderes do G7 se reuniram hoje, foi uma reunião virtual, e disseram que estão prontos para apoiar a transição para um governo inclusivo e não sectário na Síria. Será, Amadeu? Passa a pergunta direto para o professor Vila. Será, professor? É difícil, infelizmente. É bonita essa cena, são super legais mesmo, né, de liberdade, né? Saber quanto tempo isso vai durar. Infelizmente, se nós olharmos os últimos acontecimentos até da década passada, né, isso deve durar pouco, porque a Síria vai ter um problema muito difícil de ter um governo efetivamente que governe, para ser redundante, o país inteiro, né, um governo central com autoridade, tendo em vista o quadro que nós temos hoje, parte sob forte influência turca, parte dos curdos, a parte que antigamente ficava o domínio da família Assad, chegando até o Mediterrâneo, tem a questão de Israel,
né, que fez uma pequena expansão, vamos chamar assim, nas colinas de Golã, na área desmilitarizada. Em suma, tem muita tensão e outros grupos religiosos extremistas que estão por ali, né, como variantes do Estado Islâmico, entre outros problemas. Então, é bonito ver a festa da liberdade, é terrível ver os centros de tortura, né, que foram apresentados, meu Deus, né, todos aqueles instrumentos de tortura, milhares e milhares de mortos. Agora, vamos torcer, igual a ONU está torcendo, né, para que haja uma transição, haja eleição, que se constitua um Estado laico, eles prometem com ampla liberdade religiosa, e que a Síria possa seguir o seu caminho. Caso contrário, teremos manutenção da guerra civil e mais emigração, né? Como já tivemos há cerca de 10 anos atrás, e aquelas cenas pavorosas que nós assistimos, né? Há que ter esperança, Socorro Sampaio. Obrigado, bom fim de semana.